Kennedy, já está vendo minha tela? Está conseguindo ver minha tela? Pronto, tô. Tá? Tô. Então, hoje, a gente vai falar sobre introdução à administração. O que é administração para vocês? Quando eu falo administração, o que é administração? Jéssica. O que é a administração? Administração. O que é o administrador? Jéssica. O que é o administrador? Oi? Você está me ouvindo? Tô sim. Então, a voz está muito... O som da voz está como se estivesse naquele ambiente fechado, de eco. Não o eco, né? Mas não dá para entender a sua voz. Mas você falando agora estou entendendo bem, mas quando você estava falando agora mesmo, não estava entendendo. É por causa do ventilador. É por causa do ventilador. Agora melhorou, né? Agora melhorou. O que é administração para você, Kennedy? O que é uma administradora de administração? O que é? Eu não estou entendendo de novo. Está dentro do ambiente fechado. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Quando você me pergunta, a voz fica diferente da outra voz quando você faz a pergunta. Como assim diferente? Quando você me pergunta, a sua voz parece que fica bem próxima. Agora, quando você começa a explicar lá, aí a voz parece que muda, parece que a voz já fica longe. Tá, peraí que vamos fazer então diferente. Tá me ouvindo agora? Melhor? Melhorou. Tá. Ó, vou tentar falar mais alto, tá bom? Pode ser. Tá. Então, o que é administração? Olha, apesar de que tem vários significados, né? Mas eu acho que, para mim, eu acho que é um ato de dirigir uma empresa. O que eu entendo mais é isso. Ou a área responsável pelo controle da empresa também. Não sei, bom, pode ser errado, né? Colocar aqui. Dirigir, né? Gerenciar, é isso? Só um minuto. Pode colocar. Tá me ouvindo? Ô, Jéssica, eu vou conectar de novo aí, tá? Ah, tudo bem, então. Eu vou ligar. Então, Ana Júlia, ó, a administração vem do quê? Dirigir. O administrador, ele não dirige, ele não comanda a empresa. Então, a gente tem o dirigir, o gerenciar. Ele não gerencia o departamento, ele gerencia o quê? Pessoas. Quando a gente fala em administração, a gente fala o quê? Da empresa no todo, não é? E as pessoas que estão ali, os departamentos que estão ali, tudo isso. Então, o administrador, ele comanda, ele gerencia, tá? E aqui, ó, deixa eu já pegar aqui e já passar para a próxima. Aqui. Esse daqui é o fundo da administração. Kennedy. Kennedy, está me ouvindo? Oi. Eu tentei colocar um fone meu aqui, mas ele está estragado também. Se eu colocar ele, eu escuto você, mas só que você não me escuta.
Deixa eu. Ah, entendi. Tá, Melhorou agora? ué, vamos tentar. Melhorou? Pode Tá, continuar o significado aí. tá. Aqui, ó, nesse slide aqui que a gente está verificando, o que que é? Ó, esse daqui é o símbolo da administração. Tudo isso daqui, tá vendo? São setas. Se você parar para analisar, ó, é uma seta para cá, outra para cá, ó, outra para cá e a outra para cá. Por quê? Isso daqui significa o quê? Que o administrador ele tem que olhar para frente, ele tem que olhar para trás, olhar de todos os lados. Então, o administrador ele faz o quê? Ele comanda a empresa inteira. Ele tem que estar o quê? Ciente que a empresa é uma única só, mas ele tem que ter o quê? Uma visão ali no todo. Ele tem uma visão boa para todos os lados ali. Não é só ficar focado numa coisa só, mas sim, tá? Deu para entender esse símbolo da administração, o que é? Conseguiu entender? Eu consegui entender não muita coisa, porque a voz é que não está. Eu acho que você está falando com o microfone do notebook, é isso? Não, não, eu tô Porque, pelo na celular, verdade, eu tô aqui na escola. você está pelo celular, Tô. mas está com fone. Não, não. Tô pelo Viva Voz. Tá aqui do meu Você não quer, lado. você não quer tentar pelo fone? Sabe por quê? Eu estou percebendo uma microfonia em cima. Dá aquela impressão que está falando no microfone do notebook, assim, sabe? Bom, é uma microfonia que eu conheço. E parece que está dando uma microfonia, na verdade. Por isso que a sua voz, o som tá bom, a velocidade, com certeza, está em tempo real, não está atrasado, nem para frente, nem para trás. Mas aí você fica parece uma microfonia acompanhando a voz ao mesmo tempo. Sabe o que é? É a máscara. Eu tô de máscara. Deve ser por causa disso. E você não pode tirar ela. Você não está sozinho. Não posso. Não posso. Deixa eu Tá ver agora. muito ruim. Você não tá conseguindo me entender? Eu não estou conseguindo entender direito. Eu tô te escutando, mas não consegue entender por causa dessa microfonia. Faz o seguinte, eu vou tentar falar mais alto, aí você vê se tá dando certo. Desse jeito, do jeito que eu tô falando mais alto, você tá conseguindo? Não, mas eu acho que não adianta você ficar falando alto. Você ficar falando alto nessa 2 horas falando alto, não vai adiantar. Não, Eu você com fone fez. de ouvido não é melhor? Com fone não é melhor? Você já fez então uma vez? Aqui. Você pode Eu tô sem o foninho aqui. ver se muda, porque aí no caso você pode colocar o microfone mais próximo da sua boca. Aí pelo menos não vai precisar de você gritar. Aí Não, também eu tô aqui, eu tô com. não entendi. Eu tô com o celular do lado, falando com você. Agora eu acho que agora melhorou. Melhorou? Parece que sim. Então tá, qualquer coisa você me avisa, tá? Tá. Tá. Então, só que voltando. Então, o administrador, o que ele faz? Ele dirige a empresa e ele gerencia a empresa. Esse símbolo aqui que eu coloquei, tá vendo? Se vocês forem analisar, eles são setas que transformam num só. Então, ele tá uma seta para frente, uma seta para trás e duas para o meio, tá vendo? Que é o centro. Aqui, o Certo. administrador, ele tem que fazer o quê? Olhar para o todo. O símbolo da administração é isso, é o todo da empresa. O administrador não pode ficar só focado numa coisa só, mas sim na empresa inteira, tá? Então, o administrador, ele dirige, ele gerencia. O que mais que o administrador ele faz? É... eu vou falar que ele faz estratégia. Porque agora, o que ele faz, sei lá, ou se ele for o dono, ele só manda. Eu acho que tem muita resposta nisso daí. Tá. O administrador, ele mantém o quê? O equilíbrio da empresa.
Concorda? Que ele mantém o equilíbrio da empresa. Por que ele mantém o equilíbrio da empresa? Porque se eu tenho um administrador ruim, a minha empresa falha. Se eu tenho um administrador bom, a minha empresa, ela decola. Então, muitas empresas falem, por quê? Porque tem um mau administrador. Ou seja, ele não planeja, ele não organiza, ele não dá um equilíbrio para a empresa. Então, o papel do administrador é extremamente importante. Porque, assim, às vezes a gente fala assim, administrador. Gente, o administrador é uma peça-chave da empresa. Se você contratar um administrador ruim, ele vai te falir. Isso é um perigo, entendeu? Então, o administrador, ele é o quê? Ele é a carta coringa da empresa. A gente tem que lembrar disso. Tá certo? Você está me ouvindo? Tô sim. Deixa uma dúvida aqui. Você disse que... Eu entendi o que você falou, mas uma dúvida aqui. Aquele momento da explicação de todas as setas, de um lado para o outro e no centro, é que o administrador tem que olhar toda a empresa. Então, ele olha todas o quê? Se ele não tiver alguma noção, sei lá, sobre parte da gestão ou alguma coisa sobre o RH, sei lá. Se ele for só apenas o dono. Ele tem que ter noção. Se ele está para administrar a empresa, ele tem que saber tudo. Ele tem que saber de tudo que está acontecendo ali. Ele não pode ficar alienado. Ele tem que saber de tudo que está acontecendo. Entendeu? Ele tem que saber de tudo que está acontecendo. Porque ele administra o quê? Um todo. Então, ele tem que saber como está o RH, o financeiro. Porque ele que faz os planejamentos ali. E, através disso, é que a empresa... A gente vai conseguir saber se a empresa está bem ou se ela não está. Se ele tiver uma má gestão ali, porque ele não sabe das coisas, aí ele vai falir a empresa. Então, o papel dele é dirigir, gerenciar, comandar a empresa. Entendeu? Entendi, mas então ele não planeja, se for o caso. Mesmo se ele souber de tudo, a empresa precisa de uma estratégia, um planejamento. Isso, ele é o estratégico. Ele é o estratégico da empresa. Por quê? Porque ele tem acesso a todas as informações ali. É ele que vai falar o que deve ser feito ou não. Ele que faz o planejamento ali. Ele que tem a competência para isso. Faz o planejamento, porque ele é só dono, alguma coisa assim? Você não falou isso agora mesmo? Não entendi. O que ele não... entendi, Não, tudo bem, pode seguir. Eu já entendi. Não, o que é administrar? Não, pode seguir em frente. O que é administrar? É isso que eu ia começar agora? Isso, que é administrar. Pode continuar. Então, a gente fala assim, administrar é o quê? A gente olhar o quê? Para o futuro. Por quê? A gente olha para o futuro. A gente tem o quê? A organização, que é a nossa empresa, tá? E através dessa organização, a gente tem o quê? Objetivos e a gente tem o quê? Pessoas. Então, a organização, a minha empresa, é uma só. Dentro dela, eu vou ter o quê? Pessoas e eu tenho objetivos, que são o quê? Metas onde eu quero alcançar. Então, o administrador, ele faz o quê? Pega essas pessoas e transforma o quê? Nos objetivos da organização, que é o da empresa, tá? Okay. Então, se a gente for analisar, a administração de empresas, ela faz o quê? Cuida de todas as operações de uma empresa. Então, RH, financeiro, marketing, tá? Desde a organização dos seus recursos humanos, mercadológicos, materiais, financeiros, até o desenvolvimento de estratégias de mercado. Então, a administração, ela cuida de tudo. Você vai falar assim, mas o que é administração? A administração é tudo, todos os departamentos. É uma pessoa que ela cuida, ela não tem um equilíbrio ali da empresa, tá certo? E a gente comemora o Dia do Administrador dia 9 de setembro. Todo dia 9 de setembro, a gente comemora o Dia do Administrador. Tá? O dia que
a profissão foi regulamentada. Tá certo? Deu para entender essa parte, Kennedy? Tá. E aqui a gente tem o quê? As habilidades do nosso administrador. Quais são as habilidades? Ele tem que ter o quê? Técnica. Ele tem que ter o quê? Parte humana. E ele tem o quê? Parte conceitual. Então, ele tem a parte técnica. Ele tem que saber como que ele vai fazer. Qual que é a tecnologia que ele vai utilizar, como que ele vai desempenhar isso, tá? A parte humana, o que é? A parte de liderança, a parte de pessoas. Ele tem que saber o quê? Como que ele vai conversar com as pessoas. Se é um administrador rude, você acha que a empresa vai ficar uma empresa boa também? Se ele só fica bravo, fica nervoso, você acha que dá certo? Não dá certo, tá? Então, ele tem a competência humana aqui, que é o quê? De liderança, ou seja, liderar a equipe dele, liderar as pessoas, tá? E a parte conceitual, ele tem que saber o conceito, o que é administração, como que ele vai fazer, como que ele vai planejar, como que ele vai organizar, ele tem que ter um conceito de tudo isso daqui, tá? Ele tem o quê? Ele tem a capacidade de compreensão do que está acontecendo. Se a empresa ela tiver um problema, ele tem que ter o quê? Capacidade de entender e saber o que ele vai fazer ali, tá certo? E aqui a gente tem a parte da organização, tá? A gente fala que a organização ela é o quê? Ela é recursos mais pessoas, que através disso eu vou ter o quê? Um resultado. Então, ó, eu tenho a organização aqui, né? Essa é a minha organização. Minha organização é recursos mais pessoas. Tá? E através desses recursos e dessas pessoas, eu tenho um resultado. Então, vamos lá, vamos explicar isso daqui. O que é esses recursos aqui? Então, eu posso ter o quê? Recursos tecnológicos, maquinário, essas questões. E pessoas, são as pessoas que vão trabalhar nos departamentos ali para mim. Então, RH, financeiro, tá? E através desse pessoal aqui, dos recursos e das pessoas, eu vou ter um resultado. Então, vamos supor que o resultado seja o quê? Faturamento. Então, eu vou conseguir fazer o quê? Um faturamento. Eu quero um resultado para faturar. Então, faturamento aqui, eu vou ter o resultado para a minha organização, através dessas duas aqui, ó, dos recursos e das pessoas. Eu vou ter o resultado que vai beneficiar a minha organização aqui. Então, o administrador ele vai estipular qual que é o resultado que ele quer. E através de recursos e através de pessoas, ele vai conseguir alcançar esse resultado. Entendeu? Então, assim, se eu quero um resultado de faturamento, eu tenho que investir em recursos para isso e em pessoas. Quais são as pessoas que eu vou ter que colocar aqui para me dar o resultado de um faturamento bom? Então, vamos supor que eu vou precisar o quê? De vendedor bom, comercial bom, atendimento bom, produto bom. Qual que são os recursos que eu vou utilizar aqui? Um treinamento para os meus funcionários, tá? Ou maquinário. Então, isso daqui é só vocês lembrar que recursos mais pessoas é igual resultado. E isso daqui faz parte da organização, tá certo? Então, aqui, ó, até coloquei, ó, resultado. O que é os resultados? É desempenho, os objetivos, produtos, serviços, eficiência, eficácia, tá? Recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, informações, tá? E pessoas são as pessoas dos departamentos RH, financeiro, quem que tá ali pegando na mão na massa mesmo para desenvolver, tá certo? Kennedy, entendeu? Entendi. Deu para entender? Tá? Deu para entender. Deu para entender. Deu. Então, só para a gente recapitular. Então, se eu perguntar para vocês assim, o que é organização? Quais são os aspectos aqui da organização? Para eu ter uma organização, eu preciso ter o quê?
Recursos, mais recurso e mais pessoas. isso que eu vou ter o quê? Um Resultado. resultado. Isso. Então, o administrador, ele vê o quê? Ele pensa em um objetivo. Aí, o que, que ele faz? Ele vai desenvolver recursos, vai desenvolver pessoas para ter o resultado que é o objetivo que ele quer. Tá certo? Ok. Aí, aqui, ó, gente, isso aqui é extremamente importante, tá? Por que que é importante? Toda organização, toda empresa, ela tem o quê? Ó, pessoas, capital, material, maquinário, marketing e gestão. Vocês acham que na organização, qualquer tipo de organização, qualquer tipo de empresa tem que ter esse pessoal aqui? É o que eu ia te Vocês perguntar. acham? É o que eu ia perguntar para você agora. Todas as empresas têm como uma obrigação usar essa organização ou pode faltar alguma delas? Kennedy, não falta. Vou te explicar por quê. Vou dar um exemplo aqui, você vai entender, tá? Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui da vendinha do seu João, tá? Então, ó, vendinha do seu João. Na vendinha do seu João, tem pessoas? Tem pessoas, não tem? Certo. Porque vai lá o pessoal, vai comprar. E ele também é uma pessoa, ele está lá vendendo. Tem capital? Capital, dinheiro. Tem capital? Não, tem que Hã? ter. Tem que ter. Exato. Tem material na vendinha do seu João? Pergunta de novo. Tem material na vendinha do seu João? Tem que ter também. Tem que ter. Tem que ter material? Tem, beleza. Tem maquinário? Máquinas? Eu Tem? também acredito que sim. Talvez. É, isso sim, tem sim. Tem que ter também. Tem. Por quê? Tem o quê? Na vendinha do seu João pode ter um computador, pode ter uma calculadora. Isso entra como maquinário, tá? Então, tem maquinário? Aproveitando que você está falando aí, igual você falou, Aham. computador, por exemplo, quando eu entro no assunto de, por exemplo, caneta, borracha, é, carimbo, Aham. tudo também é maquinário, é isso? Ou tem algum nome diferente? A gente entra como maquinário, caneta, essas coisas, que você está usando isso daí para quê? Para a empresa. Agora, o material é o que você está vendendo? Ah, Serviço, você está tá. vendendo produto? Então, na vendinha do seu João, tem arroz, tem feijão. Então, a gente pode considerar que o arroz e o feijão vai entrar como Material? material. Tá? Então, acontece, às vezes, até uma boa pergunta isso que você fez. Às vezes a gente confunde material com maquinário, tá? O maquinário é o que eu vou utilizar. Igual aqui na escola. O que é o meu maquinário? As cadeiras, ventilador, o computador, a minha lousa, tá? Então, isso Certo. aqui é o meu maquinário, tá? E aqui, ó, Entendi. na escola, o que é o meu material? O que seria? O que Quer eu dizer? vendo? O que eu vendo aqui? Ah, curso, então é um serviço. Mas ainda entra como material, que é uma prestação de serviço aqui. Entendeu? Deu para entender, Kelly? Deu para entender. Qual que é o próximo que você ia citar, se a empresa precisa? Não entendi, Kelly. Qual é o próximo que você ia citar que a empresa precisa? E você parou você falou pessoas, capital e parou no material. Aliás, parou no maquinário. Isso, isso. Aí eu tenho o marketing. Na vendinha do seu João tem o marketing? Marketing? Então Saber da... Oi, tá me ouvindo? Gente, ó,
nas aulas anteriores que a gente aprendeu sobre marketing, uma Sei. marketing é o ato da pessoa saber o quê? Que lá tem algum estabelecimento, tá? Como que eu posso saber que a empresinha do seu João ali, a vendinha dele, ela existe? Então, mas ela só pode ser, é aí que eu queria, nesse detalhe que eu queria entrar sobre o marketing. O marketing eu sei, Uhum. hoje em dia a gente vai utilizar, porque a gente já conhece, né, e tal. Mas um exemplo bem simples. Aquele pessoal lá que vende verdura, que tem um pontinho ali na casa dele, mas aí ele tem ali na frente um balcão, né? Isso é tradicional, quase todo Uhum. lugar tem. Ele não está usando o marketing ali. Quer dizer, então, Tá, que Ken, ele está usando. no quê? Ele está usando. Você sabe por que ele está usando marketing? Porque eu Ah, sei que ali é uma venda. Tem uma plaquinha ou tem alguma coisa escrito, vende-se verdura, tá. Agora eu entendi. tá? Tá certo. Você viu? Porque assim, fala em marketing, às vezes a gente fala aquela coisa estrondosa, publicidade, propaganda, distribui folheto, né? E não é só do lado Ah, da gente saber que ali tem coisa, já é o marketing da já pessoa. é o Porque marketing. eu Tá passei certo. aqui, vi que a vendinha do seu João tem ali, vende-se verdura. Ou se não, o que ele faz? Pode ser até na casa dele. No muro da casa dele está escrito vendinha do seu João. Isso é marketing. Tá Viu certo. como que na vendinha tem marketing também? Uma coisa simples. Dá para entender, Kennedy? Entendi. Agora entendi. Tá certo. É porque o que acontece? É igual eu estou falando aqui. A questão do marketing, a gente às vezes acha que é algo monstruoso, que é comercial na televisão, que é folder que você distribui, que é propaganda de rádio, né? Propaganda no Instagram, em Facebook, que não é. Só do ato de você saber se tiver alguma coisa pendurada na parede dele ali, falando que ele está vendendo Aham. alguma coisa, já é um marketing, É porque tá? a Já impressão, é um marketing. a impressão do marketing na maioria das pessoas, até eu mesmo que já estou até às vezes mal acostumado, né? Porque o correto é como você falou aí, mesmo que esteja uma letra na parede já é o marketing. Então, a gente está acostumado que quando se fala de marketing já vai direto para a tecnologia, dá aquele pulo assim direto lá para A o gente sistema, fala direto para a coisa internet. monstruosa, né? A Isso a gente já gente tem já essa pensa confusão em já. Coca-Cola, né? É que a gente está mal acostumado, Kennedy. A gente já pensa em propaganda de Coca-Cola, pensa em Carrefour, pessoal fazendo propaganda na televisão. E o marketing, gente, o marketing é o ato da pessoa saber que ele é alguma coisa. Então, você escreveu na parede, já é seu marketing ali, Tá certo. tá? Tá. Pode E continuar. a Depois, gestão? o próximo é gestão, né? Oi? O Isso, próximo é gestão. gestão. Não, É, o- é, o- oi, Ken. é a área, vamos dizer assim, já que se tratando do vendedor de alface, é a área parte financeira, né? Um controle, alguma coisa assim. Exatamente. Então, gestão, na vendinha do seu João, vai ter. Por quê? Se ele está vendendo alface, arroz, feijão, ele sabe que está faltando material. Então, ele tem Isso. todo um procedimento ali, que ele sabe que está faltando o quê? Ele vai ter que comprar. Então, isso é gestão. Então, está faltando arroz. Eu vi que está faltando arroz, eu só tenho mais dois no estoque. O que eu faço? Eu tenho a minha gestão aqui, tá? Isso não precisa ser no computador, pode ser no Excel dele, no jeitinho dele ali. Tá? A gente está dando um exemplo de uma empresa pequenininha aqui. Só para vocês terem noção que não precisa para a gente ter essas questões aqui de organização aqui, não precisa ser uma empresa enorme, uma multinacional, não precisa ser, tá? Uma empresa pequena não tem a mesma coisa. Só que aqui nessa parte da gestão, ele vai verificar da forma dele, ou uma planilha no Excel, ou às vezes ele faz até escrever também para saber, conforme quantas vezes a gente
já foi em algum lugar, a pessoa está com um caderninho lá, anotando o que saiu. Eu já vi várias vezes, somente pessoal mais de idade, que não mexe muito no computador, eles fazem isso, é a gestão deles. Cada empresa vai ter a gestão que é competente para ela. Tá? Então, do seu João aqui, a vendinha dele, uma vendinha simples, tá? Ele vai ter o modelinho dele, o jeitinho que ele vai fazer. Agora, claro que se for uma empresa multinacional, aí é outros 500, né? Aí a gente tem software, IRP, nossa, aí é outro nível. Mas aqui, a gestão do seu João, ele pode fazer uma planilhinha no Excel, ou ele faz mesmo no caderninho dele, tá? Deu para entender, Kevin? Deu para entender. Quer dizer que qualquer pessoa que quiser ter uma organização, se seguir todos esses itens aí, ou opções, ou, aliás, se colocar ele, né, dentro dos projetos, tudo, vai funcionar. Vai funcionar, porque toda organização, ele tem isso. A gente tem pessoa, a gente tem capital, a gente tem material, maquinário, marketing, gestão. Toda organização a gente tem. Entendeu? Não tem como a gente tirar alguma coisa aqui. O que a gente ia tirar aqui? Pessoas. Eu preciso das pessoas. A pessoa ali física ou não, eu vou ter pessoa. Não é verdade? Ah, Jéssica, mas a minha empresa está por telefone. Mas você vai precisar de pessoas ali. Seu cliente é uma pessoa, né? Capital, você vai precisar de dinheiro. O dinheiro vai entrar, o dinheiro vai sair. Material, você vai precisar de material. Você vai precisar de maquinário, igual se for telefone. Vai ter um marketing que a pessoa tem que saber que você existe. Como que ela vai saber? E também tem que ter o quê? Gestão. O que é gestão? É a forma de que ele vai verificar se está faltando alguma coisa, o que é que está precisando, para poder estar o quê? Suprindo a empresa. Então, toda empresa, ela tem esses itens aqui. Não tem como a gente tirar. O que a gente ia tirar aqui numa empresa? Como que a gente tira um item desse? Não tem como. A gente precisa de todos aqui. Tá? Então, qualquer tipo de empresa... Oi? Então, não tem mais opções nessa organização. Essa daí são a escolhida como padrão mesmo. Não está faltando nenhuma. Isso aqui é um padrão. Exatamente, é um padrão. Porque, Kennedy, você consegue pensar numa organização, numa empresa, sem esses itens? Não, com tem certeza como a gente pensar? Não tem. A gente precisa de pessoas, a gente precisa de capital, a gente precisa de material, a gente precisa de maquinário, a gente precisa do marketing. A pessoa tem que saber como que você abre uma empresa, a pessoa não sabe se existe, né? Gestão, você precisa ter um controle ali, tá certo? Então, a gente tem que ter. A organização é composta por esse pessoal aqui, esses itens aqui, tá? Não tem como a gente tirar. Tá certo. Certinho? Ficou alguma dúvida, Ana Júlia? Ficou alguma dúvida? Não? Kennedy, não. pode prosseguir também? Ficou alguma dúvida? Tá? Então, a gente tem que ter. Tá? Não tem como a gente pensar numa organização sem esses itens aqui, tá certo? Tá certo. E aqui agora, a gente vai aprender o seguinte. O administrador, ele tem as funções dele. Qual que é as funções? Planejamento, organização, direção e controlar. Vocês concordam que o administrador ele tem que ter todos esses itens aqui? Planejamento, organização, dirigir. Por que eu planejo alguma coisa, gente? Exatamente. O planejamento, eu não posso entender como uma visão de futuro. Então, vamos supor, se eu, Jéssica, tenho vontade de viajar.
Vamos supor que eu quero viajar para a Austrália, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou acordar um dia e vou falar assim, vou para a Austrália? Não. O que que eu faço? Um Planejo. planejamento. Isso, eu faço um planejamento. Depois que eu fiz esse planejamento, eu organizo. E depois eu direciono e depois eu controlo para ver se realmente meu planejamento deu certo. Tá? Eu vou explicar item por item aqui para ficar mais fácil, para entender, tá? Tá bom. Olha a nossa fotinha aqui, tá? Olha só a nossa fotinha aqui, ó. Planejamento, ó, o que que o menininho tá olhando? Para frente, tá? Visão o quê? Futuro, para frente. Organização, olha ali, como que você vai organizar, tá? A gente, vocês não vão esquecer mais, a agenda, quando a gente tem uma agenda, ela faz o quê? A gente planeja na agenda, depois a gente passa para a agenda e a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, segunda eu tenho que fazer isso, terça aquilo, quarta aquilo. Então, eu faço o quê? Eu organizo ali no planejamento. Eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, eu vou organizar. Direção, como que eu vou dirigir isso, e o controle, ó. Como que eu vou medir esse controle, para ver se esse meu planejamento ele deu certo. Tá bom? Ó, vai ficar mais fácil. Depois eu vou voltar nessa fotinha aqui, e aí eu mostro para vocês. Ó, tá vendo aqui? Tô. Ciclo administrativo. Ó, meu planejamento, primeiramente, o que eu faço? Planejo. Então, eu formulo objetivos e meios para alcançá-los. Então, eu tenho um objetivo, igual minha viagem para a Austrália. Meu objetivo é ir para a Austrália. Então, eu vou fazer o quê? Um planejamento. Eu vou me planejar aqui, tá? Organização. Desenhar o trabalho, alocar recursos e coordenar atividades. Como eu vou me organizar? Que eu vou fazer? Ah, eu vou ter que guardar tanto. Então, eu fiz o meu planejamento, eu vou ter que guardar R$ 1.000 por mês. Então, eu vou me organizar já para fazer o quê? Se o meu planejamento dá certo, eu guardar esse dinheiro. Então, se minha meta é essa, então eu já vou me organizar aqui. Tá? Direção. Eu vou designar as pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicá-las. Então, no meu caso aqui da minha viagem para a Austrália, o que eu vou fazer? Onde que eu vou atacar aqui? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar em mais algum lugar? Né? Eu vou precisar de pessoas aqui? Eu vou precisar fazer um empréstimo para poder viajar? Vou precisar falar com o gerente de banco? Tá? E monitorar as atividades e corrigir os desvios. Eu vou, depois que eu fizer tudo isso, eu vou controlar, porque eu já cheguei no meu final. Eu consegui o meu planejamento ou ainda não consegui? Ah, eu consegui, beleza, então deu tudo certo. Ah, eu não consegui. Onde foi que eu errei? O que aconteceu que eu errei aqui, tá? Então, esse é o ciclo aqui da administração. O administrador, as funções dele é essa aqui, planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá certo? Certo. E aqui, a gente tem o seguinte. O que é as funções aqui da administração? Tá? Vamos falar agora do planejamento em total. Tá? Eu tenho o meu planejamento aqui. Vou fazer o meu planejamento. O que é o meu planejamento que eu falei para vocês? É o meu olhar para onde? O meu futuro. Para o futuro. Isso. Eu planejo. Por que eu planejo? Para olhar para o futuro, tá? Então, o Kennedy, anota aí, Ana Júlia também se anota, que o planejamento, para ficar mais fácil, tá? Ele prevê o futuro. Isso. Prever o futuro. Está me ouvindo? Tô sim. Já prever? Eu tô
Ó, prever no futuro, o planejamento, tá? Oi? Pode Estão continuar, me pode continuar. ouvindo? Tá? Pode continuar. Definir objetivos, definir metas e definir estratégia. Tá? Vocês concordam que o planejamento é tudo isso? Futuro, objetivo, Com certeza metas, concordo. estratégia, tá? Então, ó, eu falo que é o seguinte, é a gente sempre pensar no futuro. Isso é o planejamento, de forma aqui mais resumida. É a gente pensar no futuro, tá? Então, o administrador aqui, ele vai ver o quê? Ele vai tomar as decisões através do planejamento. Então, ele está aqui no presente, ele está visualizando o futuro, ele está vendo o cenário, vamos supor, igual o cenário que a gente está vivendo agora, questão do Covid. Ele tem que fazer um planejamento a longo prazo. Caixa, como que vai ficar, porque não sabe quando vai sair a vacina, até quando vai ter que ter funcionário em casa, vai ter que demitir, não vai ter que demitir, vai ter caixa para pagar todo mundo, vou colocar o pessoal de férias, tá? Então, o administrador, ele faz esse planejamento através do cenário. Ele vai pegar esse cenário que a gente está vivendo e ele já vai começar o quê? A se programar, tá? Ele vai se programar para saber o que ele vai fazer. Ah, eu vou ter que demitir. Então, eu vou demitir, porque eu sei que futuramente eu não vou ter dinheiro para pagar todo mundo, então eu já vou fazendo isso agora, tá? Então, planejamento é você olhar para o futuro, é você pensar no futuro, tá? Então, você vai prever o futuro, você vai definir objetivo, você vai definir metas, vai definir estratégia aqui, tá? O exemplo que eu dei aqui, ó, vamos supor que eu quero aumentar minha receita de vendas em 1% ao mês. Então, eu vou fazer um planejamento para minha receita, para o meu faturamento, ele aumentar 1% por mês aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Como que você vai fazer isso? Através do planejamento. Você vai olhar o cenário como que está, você vai saber o que você vai ter que investir, o que você vai ter que fazer. Então, você planejou, você já colocou no papel. Lembra que eu sempre falo para vocês que é importante a gente colocar as coisas no papel? Para a gente visualizar? Porque só de cabeça a gente não vai fazer um planejamento. Então, coloca no papel. Colocou no papel, você já vai ter o quê? Um norte aqui, tá certo? Entendeu, Kennedy? Isso. Ó, tá vendo aqui esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês? Olha o planejamento. Eu tô aqui, presente. Eu vou olhar o quê? Pro futuro. Onde que eu tô agora? Eu vou fazer o quê? Um planejamento para saber onde que eu pretendo chegar. Então, vamos supor que eu quero, daqui 5 anos, ter um salário de 10 mil reais. Seu sonho, né, Júlia? Onde que eu estou agora? Eu estou o quê? Estudando. Então, eu vou fazer um planejamento aqui para daqui 5 anos eu chegar nos meus 10 mil. Então, como que eu vou fazer para chegar nesses 10 mil daqui 5 anos? Vou o quê? Nomear, dar a nomenclatura, tudo certinho. O que eu vou precisar fazer? Ah, eu vou precisar estudar? Tá. Eu vou precisar fazer uma faculdade? Tá. Onde que eu vou ter que trabalhar que o salário que eles vão me pagar vai ser mais ou menos uns 10 mil reais? Tá? Então, você vai fazer, vou ter que estudar inglês para isso? Então, você vai fazer o quê? Um planejamento. Você já tem o quê? Um norte, que você quer ganhar os 10 mil reais daqui 5 anos. Aí você vai fazer o quê? Você vai se planejar, já vai colocar no papel para você saber o que você vai fazer, tá? Vou ver a minha situação atual. Se para eu chegar nesses 10 mil reais, eu vou precisar estudar, eu vou precisar ter um idioma, tá? Então, eu vou verificar onde que eu estou agora, para depois
dá tudo certo através dos meus planos, eu chegar no meu objetivo final, que é os meus 10 mil. Então, ó, situação atual, mas eu vou fazer o quê? Meus planos, e aí eu tenho que meu objetivo pretendido. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei a minha situação atual, estou fazendo os planos, que é os cenários, né, que a gente verificou, e eu vou alcançar o quê? O meu objetivo. Tá certo? Entendi. Tá. Agora, organizar. Organizar. Gente, essa parte de organizar aqui, como que eu vou fazer? Dentro da empresa, eu já fiz o quê? Meu planejamento. O exemplinho que eu dei aqui foi dar 1% do meu faturamento por mês. O que eu vou fazer? Eu já fiz meu planejamento de 1%. Não fiz? Meu planejamento Ok. do meu 1%? Não entendi. Quando eu falo no planejamento 1% do faturamento ao mês, eu fiz o quê? Eu já me planejei, não foi? Ou seja, eu tenho um objetivo, não é? 1% do faturamento ao mês que quero chegar. Como que eu vou fazer para esse 1%? Eu vou ter que me organizar para eu realmente cumprir o meu planejamento, certo? Então, o que seria a organização aqui? Eu vou dividir o trabalho, eu vou escolher as pessoas aqui que vão me ajudar nesse 1% do faturamento, tá? Vou alocar recursos, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar dar treinamento pessoal? Vou precisar fazer o quê? Dar uma bonificação para eles, alguma coisa assim, tá? Então, nessa parte aqui de organização da empresa, o que eu vou fazer? Eu vou verificar quem são as pessoas, os recursos que eu vou utilizar para o meu planejamento dar certo, tá? Então, aqui, ó, a gente verifica o organograma. Eu vou explicar para vocês na próxima aula o que é um organograma. Vocês já sabem o que é um organograma? Já ouviu falar? Repete de novo. Já ouviu? Organograma? Já ouviu falar o que é um organograma? Sei. Sabe? Ana Júlia, ó, só para você saber o que é um organograma, tá? Para ficar fácil. Tá. Só um minutinho, Kelly. Só vou explicar aqui para a Ana Júlia, para ela entender o que é um organograma. Tá. Tá? Ana Júlia aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é um organograma. Então, eu vou porque é o presidente da empresa, tá? E tem aqui o diretor. E abaixo dos diretores, eu tenho, vamos supor, um assistente, tá? Um coordenador, esse pessoal aqui. Então, através do organograma, eu consigo visualizar a organização da empresa. Através do organograma. Eu consigo saber quem que é quem aqui. Tá bom? Através disso, organograma é o desenho dos cargos aqui de quem que é quem dentro da empresa. Tá bom? Então, para ficar mais fácil aqui agora, tá? Então, a organização é isso. Eu vou precisar verificar no meu organograma aqui quem que vai ser as pessoas responsáveis para me ajudar a chegar nesse 1% do faturamento. Se eu tenho meu organograma aqui, fica mais fácil de eu bater o olho e eu já saber o que eu faço. Então, por isso que é importante a gente ter um organograma da empresa, tá? Na aula que vem, eu vou ensinar vocês a fazerem os organogramas das empresas, como que funciona, tipo de organograma, tudo certinho. Aí eu vou passar uns exercícios e vocês vão fazendo, tá certo? Mas o organograma em si é para a gente ter visão geral da empresa, tá? Eu vou explicar depois para vocês o que significa cada parâmetro, porque a gente tem o pessoal estratégico da empresa, o tático, o operacional. Eu vou explicar para vocês o que é cada um, tá? Mas, na questão da organização, então eu já tenho que ter o quê?
Eu já tenho que saber, eu vou estruturar aqui a empresa para quê? Para eu chegar nesse 1% aqui do faturamento. Como que eu vou estruturar? Através do organograma, porque eu vou verificar aqui quem que vai ser as pessoas que vão fazer eu chegar na minha meta, no meu objetivo. Então, aqui, ó, até coloquei, ó, organizar, colocar os recursos certos nas funções certas. Exemplo, regras no ambiente de trabalho, hierarquia na empresa, tá? Processo onde se define, onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. Através da organização, eu já vejo a sequência que eu vou tomar aqui. Eu planejei, eu já coloquei no papel. Agora eu organizo para sair aquele planejamento do papel, tá certo? Deu para entender, Kennedy? Kennedy entendeu? Oi, deu sim. É porque desativou aqui o microfone, mas deu sim. Deu para entender? Tá. Então, agora, a gente vai passar na parte de dirigir. O que é dirigir? A direção. A gente fala que dirigir também é a mesma coisa que liderar, tá? O administrador, ele tem que saber isso. Por quê? Ele tem que saber como que ele vai dirigir, a direção, né? E a liderança, que é a mesma coisa. Ó, até coloquei. Olha esse desenho. O que vocês estão vendo aqui? Um administrador, um líder, o quê? Impulsionando, ajudando o outro ali. Ou seja, ele está motivando, ele está direcionando essa pessoa. Ele não está simplesmente empurrando ele da escada e deixando ele cair ali. Ele está, vem comigo, puxando ele para seguir o quê? O planejamento, alcançar as metas. Então, gente, um administrador, ele motiva, ele lidera e ele cativa as pessoas. Por que é importante isso na parte da função do administrador? Ele fez o planejamento, ok? Colocou no papel o que ele precisa fazer. Analisou o cenário, tá tudo certinho. Organizou. Já começou a estruturar o pessoal ali para saber quem que vai fazer. Depois que ele fez isso, ele vai dirigir. Ele vai o quê? Liderar. Ó, fulano, ó, faz isso. Ó, ciclano, faz aquilo. Ó, você vai fazer assim. Orienta a pessoa. Agora, se ele simplesmente jogar a bomba e largar para a pessoa vai ficar motivada? Não. Ou a pessoa que chega lá e vai cobrar o resultado? Pode ser que ela fica com medo também, né? Oi, Kennedy? Ela pode ser que ela pode ficar com medo também, né? Já que não tem ninguém para dirigir e ela tentar fazer as coisas do jeito dela, ela pode ficar meio com medo também, né? Então acho que não tem como. Tem que ser dirigido por alguém, sim. Isso. O que às vezes acontece numa má administração é o seguinte: o líder, o administrador, ele joga o problema para a pessoa e quer que ela se vira nos 30. E aí, o que acontece? Vai lá para resultado. Né? É a mesma coisa de eu chegar para vocês, tá bom? Vou chegar para vocês e vou falar assim, ó, para aula que vem eu quero um organograma. Falei para vocês, faz organograma. Eu expliquei o organograma, como funciona? Não. Vocês são adivinhos? Explicou. Não. Se eu falar um negócio desse para vocês e eu vou cobrar nota, faz de conta que eu vou cobrar nota desse organograma. Vocês vão falar, professora, não, eu quero que vocês façam. Já pensou? Eu estou sendo uma líder? Fazendo isso? Eu estou sabendo direcionar vocês? Não. Eu estou jogando a bomba na mão de vocês para vocês poderem o quê? Se virar para fazer, não é verdade? Ah, procura na internet. É. Faz isso, faz aquilo. Oi? Oi, Kennedy. Não falei nada, não. Não falei nada, não. Ah, eu achei que você tinha falado alguma coisa. Não. Então, deu para entender? Então, o papel do administrador aqui
nessa parte de liderança, eu tenho que orientar, eu tenho que motivar, eu tenho que impulsionar as pessoas, saber me comunicar. Se eu sou uma pessoa grossa, você acha que eu vou ter uma boa comunicação com as outras pessoas? Eu não vou ter isso. Tá? A pessoa vai ficar o quê? Desmotivada. E é aquele planejamento meu que eu fiz lá no começo, coloquei no papel, organizei, vai o quê? Por água abaixo. Tá? Então, vai por água abaixo. Então, o administrador, ele tem que saber o quê? Influenciar as pessoas. Então, se ele tem um planejamento, já organizou e já colocou quem que é quem aqui nos devidos lugares, ele vai fazer o quê? Ele vai motivar essas pessoas. Fulano, você vai fazer isso? O planejamento é isso. A gente faz assim, 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 assim. Orienta, tá? Então, o administrador ele tem o papel de orientar. Certo? Igual eu coloquei, a direção aqui, ó, designar pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicar. Esse é o papel. Sempre lembra dessa fotinho aqui. Quando eu falo para vocês o seguinte, faz o organograma para a aula que vem, que vai valer nota, eu estou segurando na mão de vocês ali, eu estou empurrando vocês da escada. O que eu estou fazendo? Não, se você está não entendi a pergunta. Você está perguntando se está empurrando? Quando eu falo assim para vocês, ó, eu nem expliquei o que é o organograma, tá? Certo. Eu falo para vocês o seguinte, semana que vem eu quero um organograma. Eu nem expliquei o que é. E eu vou forçar vocês a fazer uma coisa, tá? O organograma. Eu expliquei o que é. Eu estou motivando vocês? Não. Não estou. O que eu estou fazendo? Olha essa fotinho aqui. Eu estou jogando vocês da escada. Eu não estou puxando vocês para cima. Entendeu? Então, isso que é o papel do administrador. Ele tem que liderar, ele tem que motivar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou explicar o que é o organograma, detalhar certinho as coisas, perguntar se alguém tem dúvida, aí eu vou mandar vocês fazer o exercício. Entendeu? Eu estou motivando vocês a fazerem, porque eu estou explicando, eu estou tirando as dúvidas. Agora, se eu simplesmente jogar para vocês, aí eu não estou motivando, eu estou jogando vocês ali da escada. Não estou puxando vocês para cima ali comigo. Tá certo? Deu para entender? Então, essa parte aqui da liderança, essa parte aqui da gente dirigir, o administrador ele tem que saber. Lembra que eu expliquei dos feedback positivo, feedback negativo? A gente tem que saber como que a gente vai dar um feedback negativo, feedback positivo? Lembra disso? O administrador ele tem que saber. Tá? Entendi. E agora, controlar. O que é esse controlar aqui? O que seria, gente, esse controlar? Lembra do meu exemplo lá do 1% de faturamento ao mês? Onde que eu quero chegar? Como que eu vou controlar isso? O que é esse controlar? Exatamente. Eu vou verificar se está dando certo. Tá ok? Tá ok aqui? Ou não? Eu conseguiria alcançar a meta? Se eu conseguir alcançar a meta, tranquilo. E se eu não conseguir alcançar a meta? Eu vou conseguir saber onde que está meu desvio aqui, o que aconteceu. Entendeu? Então, eu consigo chegar para ver, nessa parte de controle aqui, se o meu objetivo ele deu certo ou não. Então, eu faço o quê? Vou conseguir monitorar o desempenho, vou comparar com os desempenhos anteriores. Se tiver algum problema, eu vou começar a fazer o quê? Vou tomar ação corretiva, tá? E o que é essa ação corretiva? É a ação de corrigir, tá? Corrigir algum desvio, algum probleminha
que aconteceu aqui. Por quê? Através desse controle aqui, eu vou assegurar o alcance dos meus objetivos, que eu coloquei no papel. Então, ó o ciclo. Planejar, dirigir e controlar. Então, esse ciclo é um ciclo, gente, ele sempre vai ficar girando, sempre ele vai girar, tá? Então, o papel do administrador é esse, ele tem que saber. Lembra que no começo da aula que eu falei para vocês? Ah, mas o administrador tem que saber de tudo. Ele sabe de tudo. Lembra do exemplo do desenho da administração? As setas. Todas as setas aqui, unificadas num lugar só. Então, ele tem que saber de tudo. Ele tem que saber cenário, do jeito que está. Tem que saber a questão da economia. Tem que saber a questão dos departamentos. Se está tendo dinheiro no caixa, se não está tendo. Tá? Se está tendo serviço, se não está. Então, ele tem que saber de tudo. E através do finalzinho aqui, que é o nosso controle, ele vai verificar, ele vai comparar. Por quê? Ele vai ter o quê? Relatórios. Os departamentos podem passar o quê? Relatórios para ele. Então, o departamento financeiro passa um relatório para ele. Ah, gente, ó, tá tendo tanto de inadimplência, estamos gastando tanto com funcionário, e assim sucessivamente. Ah, o RH pode colocar, ó, temos tantos funcionários afastados. E faturamento, o pessoal que emite as notas fiscais, ó, a gente conseguiu faturar tanto por mês. Então, o administrador, ele tem que ter esses relatórios, aqui, ó, que é nessa parte o quê? De controlar. Então, ele vai verificar o que está dando certo e o que está dando errado. Ó, isso está dando certo? Beleza, a gente continua. Ó, isso está dando errado? Vamos parar e vamos tentar tomar uma medida corretiva, vamos corrigir isso. Tá certo? Deu para entender? Deu. Entendeu? Agora, o que eu vou explicar para vocês? Tá vendo aí no livro de vocês? Tem uma pirâmide, não tem? Qual é a página mesmo, Jéssica? Deixa eu só ver aqui. Qual é a página? Deixa eu ver. Estou pensando, né? Ó, é a 64. 64? Isso. Tem uma pirâmide. Isso. Tá vendo aí, nessa parte, que a gente tem pessoal no topo, que é o estratégico. Depois a gente tem o tático, né? E depois o operacional, ok? Essa pirâmide aqui é a pirâmide do pessoal do nosso planejamento, tá? A gente precisa entender para depois a gente também conseguir montar o nosso organograma, tá? Já vou dar uma introdução aqui para ficar mais fácil. Então, quem que é o meu topo aqui? É o estratégico. Quem que é o meu intermediário aqui? É o meu tático. E quem que é o meu operacional? Tá? Quem que é o meu estratégico? É o dono da empresa, os sócios. Então, aqui, ó. Quem que é? O presidente, o sócio, tá? Vamos supor que é uma empresa que tem ações. Acionista majoritário aqui, tá? Quem que é o meu tático? Que fica o quê? No meio, aqui entre o estratégico e o operacional. Os gerentes, isso. Gerentes, coordenadores, tá? E o meu operacional? Seriam os assistentes, auxiliares, o pessoal que é da fábrica, tá certo? Então, a gente entende que o planejamento, ó, estratégico é o quê? Ele vê a longo prazo. O tático é a médio prazo e o operacional a curto prazo. Então, aqui o estratégico, ele vai ver a empresa no todo, no total, aqui. O tático vai receber ordens desse pessoal estratégico aqui. E ele vai repassar para o pessoal operacional. Tá certo?
Então, deu para entender essa pirâmide? O que, que é cada um aqui? O topo, quem que é o meio aqui, que é o tático, quem que é o operacional? Conseguiram compreender? Porque através disso daqui, a gente consegue montar o nosso organograma, tá? E aí a gente vai conseguir saber quem que é quem aqui, tá? Conseguiu entender? Entendi. Ficou alguma dúvida? Esse pessoal aqui é do planejamento também, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos aqui: estratégico, tático e operacional. Então, o estratégico vê a empresa no todo, o tático recebe ordem do estratégico e ele comanda o operacional, aquela hierarquia aqui. Tá certo? Ok. Agora, eu vou mostrar para vocês. A gente tem, primeira área aqui, a área administrativa. Por que vocês acham que a área administrativa é importante para a empresa? Como é a pergunta? Ó, nós temos 4 áreas dentro da empresa, certo? Por que que o administrativo ele é importante dentro da empresa? Porque ele visa a empresa como um todo, né? E é importante para a área do planejamento, para a área da organização, direção, controle. O administrativo, a gente pode falar que é ele que passa os relatórios para a gente, então? Não Igual entendi a fluxo pergunta. de caixa. A gente pode falar que o administrativo é aquele que passa, então, os relatórios para a gente saber? Pode também. Também. Isso. Então, ó, ele vai me passar, igual aqui, fluxo de caixa, ele vai me passar controles financeiros, que eu vou saber aqui, vou saber as metas de Agora que eu faturamento entendi a através pergunta. desses. Entendeu? Eu tinha entendido a pergunta errada. Eu tinha entendido errado. Agora você está falando do administrador. Você está falando do administrador. Área administrativa da empresa, tá? Porque a gente tem várias áreas da empresa, tá? Então, o pessoal administrativo aqui, tá certo? Então, qual que é as principais atividades aqui do meu pessoal administrativo, que fica na administração ali? Então, ó, controle financeiro, vai me dar um controle diário do caixa, o fluxo de caixa, vai me dar o demonstrativo de resultado, vai saber a questão da contabilidade, como está, o que eu tenho balanço patrimonial, tá? O que eu tenho de patrimônio, o que eu tenho de inadimplência, eu vou conseguir saber tudo isso daqui. Recebimento, metas de faturamento, tá? Então, o pessoal do administrativo, ele vai me dar esses tipos de relatórios aqui. E, através disso, eu consigo fazer já um planejamento, ok? Ok. Esse daqui, gente, recursos humanos. Por que que o recursos humanos, o nosso RH, ele é importante dentro da empresa? Porque ele... Por que que é importante o RH dentro da empresa? Por que, Ana Júlia, é importante o RH dentro da empresa? O recursos humanos, gente, é responsável pela contratação? Por que é importante, então, a gente ter um RH bom? Por que é importante eu ter um RH bom? Se eu tenho um RH bom, que é o quem? O pessoal do recursos humanos, ou RH, tá? A sigla que a gente utiliza,
A gente tem que ter um RH bom, porque ele vai contratar os funcionários, ele vai saber se os meus funcionários estão precisando de treinamento, está desmotivado, alguma coisa assim. Eu vou conseguir saber a frequência do meu funcionário, contratação, vou fazer demissão, ver férias. Então, se eu tenho um RH ruim, já pensou? Se eu tenho um RH ruim, eu contrato pessoas que não têm nada a ver com a área. Já pensou? Isso gera o quê? Lucro para a empresa? Prejuízo? Então, vamos supor que eu vou contratar um vendedor, tá? Qual que é as características que vocês acham que tem que ter um vendedor? Quando vocês vão na loja, o que vocês... Primeira coisa que vocês vêem no vendedor? Uma boa comunicação. Exatamente. Mas o quê? O que vocês vê mais num vendedor? Além da comunicação. Eu vejo simpatia também dele. Saber conversar, simpatia dele. Saber me atender. Então, A comunicação, não é? A comunicação. Isso. A comunicação, ela fica ampla, né? A comunicação, a gente pode entender ela como o quê? A pessoa saber conversar, saber passar informação, né? E a simpatia já é ser uma pessoa, né? Mais, mais acolhedora ali com você, tá? Então, comunicação, simpatia, saber conversar ali, né? Isso é importante para um vendedor. Se eu contrato uma pessoa que é tímida, não consegue falar, vai ser um bom vendedor? Não fiz uma contratação errada? Já pensou? A pessoa chega, bom dia, queria ver essa televisão. A pessoa para do lado dela e trava. Não consegue vender? Por quê? É característica da pessoa. A pessoa ela não se enquadra naquele tipo de atividade que eu estou buscando. Então, nosso RH ele tem que saber contratar. Por causa disso. Se eu tenho um RH ruim que contrata errado, acabou. Entendeu? A minha empresa, ela vai ter funcionários que não são competentes para as áreas ali. Então, o RH, ele tem que saber. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Meu RH, tá? Meu departamento pessoal. Que dentro da RH, a gente tem um departamento pessoal que cuida da folha de pagamento, tá? Então, dentro do meu RH, tem meu departamento pessoal. Esquece de dar férias para um funcionário. Só vai lembrar depois que venceu a segunda férias dele. E aí, o que vai acontecer? De acordo com a legislação, se eu esquecer de dar férias para o meu funcionário, eu vou ter que pagar as férias dele, mais uma férias para ele, eu vou ter que pagar férias em dobro. De acordo com a legislação, tá? Aí ele vai ter que pagar férias. Paga férias para ele ficar em casa e ainda mais uma férias. Mas ele não vai ficar em casa. Não, ele não fica 2 meses em casa, mas ele recebe 2 férias no salário dele. 2 férias. Então, ele é pago em dobro. Já pensou se o meu RH esquece? Você já pensou? Vamos colocar aí um salário de R$2.000, tá? Esqueceu de pagar a primeira férias. Aí vai receber 2.000, tá? Tô dando o exemplo bruto, tá? Tem desconto de INSS, tem essas coisas. Mas tô dando um exemplo bruto só para vocês entenderem. R$2.000. Esqueceu de dar as férias para ele. Lembrou depois de 2 meses, deu férias em dobro. Ele vai receber 4.000 e ficar 1 mês em casa. Olha o prejuízo para a empresa. Já pensou 4.000, sendo que era 2.000 para pagar? Esses outros 2.000 poderia estar investindo em outra coisa, como equipamento? Então, gente, a RH também é importante. A gente tem que ter um RH dentro da empresa, um RH bom. Por quê? Se acontecer alguma coisa desse tipo, é prejuízo para a empresa. E depois, o que acontece? Se não pagar isso, o funcionário pode entrar com uma ação judicial, porque é direito dele, a férias em dobro. Mas, Jéssica, então seria mais conveniente o próprio funcionário pedir para sair.
Pedir para sair? Como assim, Kennedy? Não, porque você está falando de o quê? Qual que é a pergunta que você fez? Que eu não entendi. Não, estou falando o seguinte, o RH, ele tem que ter o quê? Nossos recursos humanos, ele tem que saber das informações, ele vai cuidar dos nossos funcionários. Se eu tiver um RH ruim, vai me causar prejuízo para a empresa, vai me desmotivar o funcionário, contratação vai ser feita contratação errada, tá? Minha empresa não vai andar. Eu dei o exemplo das férias, que o meu RH esqueceu de avisar o funcionário, de colocar o funcionário de férias, e foi lembrar, depois que venceu as férias dele, foi lembrar depois de 2 meses. Aí, o que vai acontecer? Vai ter que fazer um dobro com o meu funcionário, porque é direito dele. A empresa esqueceu de dar as férias para ele, problema da empresa. Tá? Deveria o quê? Ter tido um relatório, verificado as coisas certinho, vai ter que pagar multa de acordo com a legislação, de acordo com a CLT, tá? Então, e se não pagar, o funcionário pode entrar com uma ação, porque é direito dele receber, tá? Agora eu entendi. Então, Tá se eu tiver RH ruim... Oi, Kennedy? Agora eu entendi, tá certo. Entendeu? Se eu tiver um RH ruim, eu vou tomar prejuízo na empresa. Contratação, questão de desmotivar o funcionário. Então, a gente tem que ficar atento aqui nessa questão, tá? Sim. Jéssica. Oi. Ô, Jéssica, eu vou dar uma saída, tá bom? Depois eu assisto o link outra vez até no final. Tudo bem. Tá gravado aqui? Eu tô gravando, Kennedy. E falta pouquinho, tá? Aí depois você Tá vê de bom. onde você parou. Tá bom? Tá certo. Obrigado. Então tá. Fica bem com Deus. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Ó, então, o que a gente tem aqui agora? A parte comercial, tá? O que é a parte comercial? A parte de vendas, a parte de orçamento, tá? Então, o meu comercial tem que ser um comercial bom. Por que tem que ser um comercial bom? Tem que saber atender o cliente. Se eu atendo um cliente de forma grossa, ríspida, o cliente não vai voltar, vai sair, vai falando para outras pessoas que a empresa ali é uma empresa que não tem comunicação, não tem como você comprar nada ali com eles, tá? E é aquela propaganda boca a boca. Se eu chegar para você, Ana Júlia, e falar assim, aquela lanchonete nova que abriu, então, não vai lá não, demora muito, o lanche é ruim. Você vai? Sua amiga chega para você e fala, Ana Júlia, eu queria tanto ter aquela lanchonete e tal, o que você vai olhar para ela e vai fazer? Você vai falar assim, ó, minha professora falou que ela é ruim, viu? Eu não vou. Você vai querer ir? Não, se ela falou, tá falando, né? Você tem confiança no que ela falou, então deve ser ruim mesmo. Se eu chegar para você e falar assim, Ana Júlia, você já comeu o lanche ali da lanchonete da esquina? Não, Jéssica, não comi. Vai comer. É uma delícia. Fica pronto rapidinho. Você sai daqui e vai lá comprar. E aí leva outras pessoas também lá. E aí sua amiga vai perguntar, você vai saber falar também para ela. E ela vai sair o quê? Repassando. Agora, se eu tiver um comercial ruim, um vendedor ruim, que te tratou um cliente, vai voltar lá, eu vou sair falando mal, vou falar mal para você, dele. Você vai sair e vai falar mal para outras pessoas, uma amiga sua, um amigo seu. E aí vai virar o quê? Aquela cadeia. Aí tá pagando a boca a boca. Se eu dei um bom serviço, eu vou trazer cliente. Se eu dei um mau serviço, eu vou afugentar, mas o cliente vai tudo embora. E vai levando embora. Às vezes a pessoa nem foi lá, mas ela vai o quê? Acreditar no que a outra pessoa falou. Tá? Então, a gente tem que ter um comercial que fica responsável pelo atendimento, faz os orçamentos certinho, ou seja, se ele fez o orçamento certo, não vai correr o risco de quê? De ter o quê? Algum problema no orçamento, tipo assim, pagar, dar um preço menor para você, ou dar um preço muito maior que está o quê? Fora do mercado, né?
Então, assim, tem que dar um orçamento certinho, o cliente tem que entender esse orçamento, tá? Cadastrar fornecedor, então, eu sempre tenho que ter o quê? Se eu vou construir essa cadeira aqui, eu vou precisar de plástico e vou precisar do quê? Acho que isso aqui é aço, vamos colocar aqui aço, aqui. Aí, eu tive uma encomenda de 100 cadeiras, eu tenho 50 no estoque. Eu falei para o meu cliente que daqui 10 dias eu vou entregar o restante das cadeiras. Só que eu não tenho material no estoque. Até chegar o material para mim, até eu fazer, vai dar 15 dias. Eu dei uma informação errada para o meu cliente. Então, meu comercial errou. Meu cliente vai ficar nervoso. Porque, às vezes, vamos supor que é uma escola. Vai fazer a inauguração da escola, precisa de 100 cadeiras. Só tem 50. Os outros 50 vai ficar sentando no chão? Olha o prejuízo. Então, eu tenho que ter um comercial responsável. Tem que ter um comercial aqui que é responsável pelo atendimento, sabe dar o orçamento, sabe dar o prazo, conferir questão do estoque, saber quem são os fornecedores, certo? Então, o comercial ele é importante para a nossa empresa, tá? E, por último, a gente tem o quê? O operacional. O operacional, ele cuida do quê? Da execução do serviço. Então, se eu estou construindo, se eu estou fazendo essa cadeira aqui, o meu operacional é quem vai construir essa cadeira. Então, quem está lá na fábrica, quem que vai montar a cadeira, parafusar a cadeira, tá certo? Então, o meu operacional é importante também. Então, tá vendo que a gente tem vários setores dentro da empresa e cada setor ajuda de uma forma? Então, eu tenho que saber escolher os setores aqui. Eu tenho que ter competências para cada um aqui. Porque se o meu setor não me passa os relatórios financeiros, não me passa relatório de contabilidade, como que eu vou investir no meu RH? Ele contrata errado. Se o meu pessoal do comercial dá um péssimo atendimento para o meu cliente, e se o meu operacional ele não fabrica a cadeira no prazo, o pessoal falta muito, no meu operacional não se enquadra. Tá? Então, é extremamente importante a gente saber esses 4 tipos de departamentos dentro da empresa, o que serve cada um aqui, tá certo? E aí, por último, eu deixei até essa frase aqui, porque realmente ela faz todo sentido. Administração é a arte de criar os caminhos que levam a humanidade à excelência de suas realizações. E realmente, a administração é o quê? A gente planejar, a gente criar caminhos para alcançar o quê? Metas, objetivos que a gente quer alcançar, tá certo? Deu para entender, Ana Júlia? Ficou com alguma dúvida aqui? Tranquilo, tá? Então, essa é a introdução aqui da administração. Na aula que vem, a gente vai aprender a fazer organograma. Aí eu vou explicar certinho, tá bom? Sobre o organograma. Aí eu já vou fazer a chamada e eu já coloco. Aí você já está dispensada também, tá certo? Eu só parar aqui a apresentação. Pessoal, gostaria de agradecer, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida ou algo assim, eu estou à disposição para poder ajudá-los, tá bom? Obrigada, viu? Uma boa semana para vocês. Fique com Deus.